Este vídeo é uma entrevista com os profissionais Maria Estela Monteiro, psicóloga analítica, com formação em filosofia, pedagogia e bioenergética, e com o profissional Jussier Roberto Siqueira, psiquiatra terapeuta, com formação em neurolinguística. Venha com a gente! Eu acredito que existem patologias em que a pessoa está extremamente com dificuldade de fazer contato. E se nós estamos falando que a grande cura é pelo relacionamento, então talvez essas patologias que são tratadas pela psiquiatria, com medicação e tudo, sejam as que mais impeçam de buscar um trabalho em grupo, porque ele é ameaçador também. Se mostrar é uma ameaça para todos nós. Eu fiz a primeira formação em pedagogia e foi como educadora que eu iniciei minha vida profissional. Depois eu fiz filosofia, pós-graduação em filosofia, e só depois que o meu caminho foi para a psicologia, bioenergética, a terapia junguiana, que é a abordagem forte do meu trabalho, a arte-terapia, também como pós-graduação, e um trabalho de técnica expressiva também com a sulcolagem, que é a colagem da alma. Eu sou o Dr. Jussier Roberto Siqueira, eu sou psiquiatra, terapeuta, e o meu trabalho é realizado aqui no Instituto Viver, um centro de desenvolvimento humano. A minha formação básica é em análise transacional, mas eu fiz a formação junguiana, eu sou master em programação neurolinguística. A gente formou uma linha de trabalho que chama Sensection, que é a linha que a gente coloca em todas as atividades que nós fazemos aqui no Viver. Era um processo também aliado ao budismo, né, que eu estudo há 25 anos. É um processo de terapia evolutiva, tá? Onde a terapia evolutiva não tem fim, tá? Terapia tem fim, mas a evolutiva não tem fim, né? Então, se o cliente quer só fazer uma terapia até um determinado ponto, resolveu o problema dele e acabou. Se ele quiser crescer, tá que nem a gente, vai crescendo e não sei quando acaba isso, né? E é esse campo que a gente introduz, tanto na terapia individual ou de grupo, ou nos cursos que nós colocamos aqui na clínica. Em toda a história da humanidade, a gente pode observar que o homem é fruto do relacionamento em grupo. E ele é o resultado de um meio de interação com o outro. E é disso que aparece a alma coletiva. Mas, como eu tinha dito, a gente, no meu processo de trabalho como educadora, eu me debruçava muito mais nos teóricos da educação e ainda não tinha iniciado um estudo sobre os grupos e nem nesse caminho que Freud se dedicou muito a entender a psicanálise não só como uma questão individual, mas que ela era esse reflexo do grupo. E ele tem várias obras, resultado dessa reflexão que fez. Do que eu me lembro, Bichon Rivière, na verdade, ele era um psiquiatra que trabalhava num hospital em Buenos Aires e ele, numa greve das enfermeiras, ele necessitou da ajuda e da cooperação dos doentes que estavam menos
atingidos pelo grau de doença mental para auxiliá-lo na medicação e no cuidado com os doentes mais graves. E foi de uma emergência que ele deu conta do quanto a contribuição de um grupo pode ser facilitadora da cura. E, nesse sentido, foi nascendo esses grupos operativos. Eu entendo muitas vezes, e quando eu comecei a trabalhar com o grupo de mulheres, foi muito mais numa proposta de um trabalho até muito mais mental e mais intelectualizado, porque eu iniciei como um grupo de estudos tentando trazer a voz feminina que foi silenciada no mundo patriarcal. E aos poucos é que eu fui descobrindo que muitas questões que eu abordava estavam apoiadas em constatações que os estudiosos dos grupos humanos já vinham fazendo mesmo. E a minha própria especialização, buscando as técnicas expressivas e as emergências do grupo, é que foi dando esse caráter mais afetivo e menos intelectualizado para os meus grupos de estudo. Eu praticamente, eu só trabalho com grupo aberto. Eu fico mais como um sinalizador para o grupo, né? Eu só boto uma ordem em quem vai falar, para não virar uma torre de Babel, né? Só como um sinalizador. Algumas vezes, no próprio grupo aberto, eu coloco uma situação de grupo operante para fazer alguma vivência, algum trabalho, aí eu conduzo, né? Então, o grupo operante, ele eu acho que ele tem que ter uma missão pré-determinada para existir, né? E às vezes essa missão pré-determinada não é o desejo de alguém que quer fazer uma mudança e está dentro de um grupo de terapia, né? A gente tem que estar sempre em mente, né, que quem determina o que quer mudar é a pessoa, não o terapeuta. O terapeuta só, na nossa opinião, é um sinalizador. Eu fazia uns trabalhos em fim de semana. Eu fiz uma vez um trabalho sufi, da religião sufista, onde foi um espaço aberto, onde o pessoal, começamos às 7 horas da manhã, dirigido, esse foi um trabalho dirigido, eles iam morrer, começamos às 7, eles iam morrer à meia-noite, o pessoal, eles ficaram em silêncio o dia todo. E eu, de hora em hora, eu entrava e introduzia um comando para eles. Naquele dia, tinha na ocasião lá, acho que umas 18 mulheres, 17 menstruaram, no mesmo dia, 17 mulheres menstruaram. E no fim do dia, nós fizemos, isso era do trabalho, né? Nós fizemos como uma espécie assim deles verem o próprio túmulo num gramado, tudo num gramado. Nossa, foi uma choradeira, tá? E de manhã a gente fez um renascimento, né? E aí fomos até a adolescência, acabou como se fosse um McDonald's, sabe? Com x-salada, batatinha frita, e vieram tudo molecada, viu? Um nego de 40, 50 anos querendo brincar que nem criança de 16, né? Eu fiz vários trabalhos nesse sentido, né? Sempre fora. Aqui fora mesmo, aqui no jardim, às vezes eu faço, às vezes eu pego um grupo de terapia, levo aqui para fora, né? Um dia que está numa noite bonita, eu gosto muito, um dia de luar, eu gosto muito de usar, né? E eu gosto de fazer ao ar livre, eu acho bom.
O que a experiência tem me confirmado que os elementos de um grupo vão desempenhando alguns papéis de acordo com a personalidade mesmo de cada um. Um grupo é constituído de pessoas, cada qual com a sua originalidade, com a sua singularidade, e justamente essas diferenças é que enriquecem o grupo e a relação, porque é através dessa expressão que o grupo e desse caminho que o grupo tem de estruturar, desestruturar, reestruturar, que a gente percebe que há um avanço também no processo daquele aprendizado, que mais do que, hoje eu acredito que mais do que um aprendizado de conhecimento, ele tenha efetivamente esse compromisso com o relacionamento mesmo e com o grande salto de aprimoramento do ser humano na vida. Então, a nossa existência e a possibilidade de avançarmos numa relação até de conflito que possa existir no grupo, ela é possibilitadora de saltos no nosso estágio evolutivo mesmo. Não existe uma técnica que melhor funcione. O que não funciona, que pode deixar de funcionar, é você perder o controle do grupo. Tá? O grupo tem que estar sobre o seu controle. Tá? Então, tem que ter uma autoridade ali dentro. Essa autoridade e capacidade, tá? Inclusive para administrar conflitos, tá? que surgem e vão surgir. Né? Um grupo que não aparece o conflito é um grupo que não está sendo muito bem elaborado. Né? Tem que ter um pauzinho, tem que ter um... Mas eu não vejo assim, eu acho que a falta de uma autoridade, de uma liderança, assim, de um sinalizador eficiente no grupo, qualquer técnica ou qualquer linha que você for colocar num grupo, ela vai furar, se não tiver essa organização, entendeu? Quando você pergunta da metodologia que eu uso nesse trabalho, na verdade a história tem um ponto central, porque ela tem essa linguagem que acessa a alma, ela tem essa linguagem subjetiva da arte, da poesia, dos mitos, dos contos. E esse é um material extremamente rico para resgatar esse feminino ferido e para trabalhar com essas questões da subjetividade humana. O que eu acredito é que o fato de ser um grupo feminino não tem nenhum propósito de brigar com o masculino, mas muito mais de fazer uma grande parceria com o masculino, sem negar a nossa essência, porque a mulher saiu a partir da Revolução Industrial para o mercado de trabalho com as armas do masculino. E isso distanciou extremamente da alma e da própria essência. Então, o grupo de estudo tem uma dimensão do sagrado, e uma das coisas que eu uso muito é buscar o tempo da alma da mulher, que ela se estressou com diferentes papéis que afastaram da própria essência. Então, eu tento trazer, quando eu digo o tempo da alma, é pensando que aqui é o momento, quando elas chegam para priorizar um horário para elas, é para realmente ela entender que no meio de tantos afazeres, a alma está ali sofrida, sem caminho de expressão. E a tentativa é de um resgate
até no processo respiratório. Para isso eu uso os recursos também da terapia corporal, da bioenergética, dos ensinamentos de Lowen e Reich, que fundamentam esse trabalho da bioenergética. Porque o nosso corpo guarda marcas da nossa história. É como se fosse um livro registrando todas as dores e alegrias da nossa vida. E a metodologia, eu faço que nem uma lista, sabe? Tem um papel em branco, a pessoa coloca o nome que ela quer falar naquele dia, e eu sigo essa lista de acordo com os nomes que estão lá. Não precisa colocar o assunto, mas eu sigo a lista, João, José, Maria, Tato, e etc. Né? E aí a gente vai desencadeando o assunto. Eu permito que haja um entrelaçamento nos assuntos. Às vezes um quer colocar um comentário em cima do que a pessoa está falando, outro quer falar também, e a coisa fica mais dinâmica. Né? Eu dou essa permissão, a não ser que seja algo extremamente delicado. Né? Às vezes, quando eu percebo que a pessoa está muito desprotegida, eu até peço para o grupo chegar mais perto dessa pessoa, e aí essa pessoa entra numa catarse muito legal, e ela se sente aconchegada, envolvida, né? E fica muito bacana, fica muito gostoso. Eu normalmente eu não seleciono, porque para mim o grupo, ele tem, quanto mais ele for uma representatividade da vida, melhor. Porque o que a pessoa vai encontrar lá fora, ela vai encontrar no meio de um grupo. Alguns casos, né, por exemplo, pessoas altamente influentes, vamos supor, um prefeito, eu não colocaria numa terapia de grupo. Né, uma pessoa de renome, porque pode acontecer alguma coisa de prejudicá-lo em algum momento. Eu normalmente resguardo um pouco pessoas de nível de importância nas comunidades. Né? Se for um curso de formação, não tem problema, mas na terapia de grupo eu resguardo. Outro tipo de cliente que eu não deixo em terapia de grupo são os clientes de personalidade psicopata. Eu convido para sair mesmo, na cara dura, na frente de todo mundo. Sabe assim, porque você perde o grupo inteiro. Ele vai fazendo, e não adianta querer administrar ele dentro do grupo, porque você sai perdendo. Sabe? Porque ele tem uma manipulação, uma sedução muito grande com os outros. E o grupo inteiro começa, quando você começa a sentir uma energia de medo no grupo, a coisa não anda. Eu, quando percebo essa personalidade, eu convido para sair do grupo. São as duas questões que eu impeço, às vezes, de entrar num grupo. E a pessoa tem que querer, tá? Eu não forço ninguém. A pessoa tem que querer. Esse problema de personalidades distintas, geralmente, com 2, 3 meses de trabalho, geralmente desaparece esse problema. Sabe? Porque eles vão percebendo, né, que não... Todos têm fragilidade em si, todos têm seus medos, as defesas começam a cair. Né? O primeiro mês é o mês mais que a gente tem mais do que administrar, porque a pessoa, se bate palma, a pessoa já está se defendendo, né? Qualquer coisa ela está se defendendo. Mas assim... eu não tenho esse problema desses conflitos entre eles, sabe? Assim, 2, 3 meses a coisa vai acalmando, e fica um ambiente bem tranquilo, bem sereno. Eu geralmente, né, eu
eu uso muito humor para ir desbancando um desagregador, sabe? Uma pessoa. Eu vou na brincadeira, no humor, na risada, o cara vai dando risada e vai desmontando essa estrutura dele, sabe? Eu só confronto pesado mesmo é a personalidade psicopata. Aí você não pode brincar com ele, não. Né? É a única personalidade que eu confronto. O resto, o tempo, ele ajusta. Vira uma coisa muito fraterna, sabe, o grupo de terapia. E isso que é a grande vantagem dele. Você cria uma fraternidade, né? E essa fraternidade cria um apoio, né? Que uma hora um está no momento pior, uma outra hora outro está no momento pior. Mas a gente não pode perder a meta que cada um tem lá dentro. Tá? Que não pode generalizar uma meta do grupo. Isso é um grande erro. Tá? O grupo, a meta é chegar no paraíso. Não tem essa. Tá? Então, se nós estamos num grupo, cada um ali tem uma meta e você não pode perder essa dinâmica de cada pessoa que está ali dentro, né? Isso é fundamental, viu? Até como uma técnica na pergunta anterior, eu tinha esquecido disso. Essa técnica é importante não esquecer disso numa terapia de grupo. Eu tento ser o mais humilde possível na condução, até porque muitas questões eu não sei mesmo, porque eu não sei, eu mais pergunto do que respondo também, porque eu sou uma questionadora e uma buscadora de muitas respostas. E muitas delas, elas são melhor elaboradas num grupo. Porque é justamente as nossas diferenças, até de formação, de buscas, é que nos dão uma ampliação daquilo que a gente não sabe. Então, eu tenho muita humildade para dizer, não sei, se for possível, vou buscar, trazer respostas. Não me sinto ameaçada quando eu tenho que buscar algum conhecimento que eu não tenha no momento. Eu acho que muita gente evita o grupo. E se ela quer terapia, ela vai buscar um trabalho individual, mesmo que isso seja mais oneroso. E muitas pessoas buscam o grupo até para dizer, eu não estou fazendo terapia, eu estou fazendo um grupo de estudos. E também porque isso também ameniza o custo. Só que ela não sabe que no que ela ameniza, ela tem um grande ganho. Porque ela vai ter um ganho muito maior com um grupo inteiro e ela vai trabalhar muito mais relacionamento humano, porque vai ter um grupo de pessoas diferenciadas e isso vai impactar muito mais, porque é muito mais fácil ela lidar só comigo numa terapia individual em que eu vou estar ali como mediadora, mas no grupo, muitas histórias contadas pelo outro vão ecoar em histórias pessoais que estão lá escondidas. Então, o grupo, se por um lado ele ameniza a história individual, porque eu posso fugir dela, por outro, ela é instigadora, porque através da história do outro eu posso acessar conteúdos meus que estão bem escondidos e adormecidos. Como terapeuta, né, eu sempre vejo a minha evolução como terapeuta olhando para trás. Então, eu tenho vários clientes, hoje eu daria conta, que lá atrás eu não dei conta. Né? É uma questão de evolução mesmo, né? de experiência. Né? Então, ontem mesmo veio um filho de uma cliente que fez grupo, ontem aqui. A hora que eu saí, ela estava me esperando aqui fora. Ela deu um abraço, falou, nossa, aquele grupo salvou minha vida. Então, aquilo foi muito gratificante. É uma pessoa que fazia 12 anos que eu não via. Né?
Então, eu acho que tem casos que foram sucessos, assim, foi muito gratificante. E tem casos que eu poderia ter rendido melhor, né? Mas são questões de tempo, questões de aprimoramento. Ninguém acerta 100%, e eu vejo com muita naturalidade isso. O que não pode é ter erros graves, tá? Mas tem umas sutilezas. Então tem uns lances assim que acontecem, lances que não estão em livros. Então os lances que não estão em livros são os que mais surpreendem, sabe? São os que mais maravilham a gente, sabe? Assim, eu busco esses lances, sabe? Porque o óbvio é o óbvio, sabe? O óbvio é uma questão de bumbum, é sentar e estudar. Mas tem uns lances, tem uns pulos de gatos que a gente tem que dar, que opera assim, não vou falar milagre, mas são coisas mágicas que acontecem, entendeu? Isso que é o que eu acho que me dá prazer de trabalhar. Então, considerando que essa minha fala, na verdade, era para me dirigir a uma sala de aula, que é onde eu aprendi tudo. Então, são vocês, alunos, que hoje estão aí para se tornarem profissionais da área de saúde, para vocês se tornarem os psicólogos de amanhã, é que eu quero dizer que foram os meus alunos no meu início de trabalho como professora de literatura, como professora de filosofia, que foram me ensinando um pouco valores éticos essenciais para qualquer trabalho, mas principalmente para esse que é de trabalhar com esse mundo interno da forma mais cuidadosa. Eu diria que vocês nunca se afastem da sua criança interior, porque foi com a espontaneidade das crianças que eu fui construindo o meu caminho e fui admitindo as dimensões do não saber. Quanto mais eu reconheço o que eu não sei, eu mais tenho cuidado em conduzir a vida do outro. E esse cuidado é que possibilita o estabelecimento de uma relação mais humana, mais verdadeira. Eu acho que a gente vive num mundo onde o ego exacerbado só dificulta os afetos deles acontecerem. Então, para vocês, eu vou falar das coisas que eu não sei também, que é a forma que eu mais me aproximo e mais me humanizo. E é isso que quando alguém me procura, eu procuro realmente estar muito próxima daquela alma que está sofrendo e ter o maior respeito com aquele que me procura. E o maior cuidado, porque não acho que é atropelando, mas sim acolhendo e trazendo essa escuta da forma mais amorosa possível, para que ela possa ter um caminho de cura, que esse é o compromisso do terapeuta. Saber ouvir é essencial e a palavra pode curar se ela for bem acolhida. Eu fiz 5 anos de terapia de grupo como cliente. Então você sente o que é estar ali no meião, né? E fiz 7 anos individual, né? Então dá outra visão quando você vai fazer terapia, você percebe, né, o lado de lá, você já sentou daquele lado lá, né? Isso eu acho que é muito interessante para um profissional. O profissional que faz a terapia é um profissional que vai ter mais sucesso do que aquele que não faz. Daquele que não faz. Porque o que não faz a terapia vai ser um profissional teórico. Porque se ele entrar numa humanização,
as deficiências dele vai aparecer. Então ele vai ser um livro. E aí ele não vai ter o poder de uma empatia necessária, realmente verdadeira, para promover mudança no cliente. Como vocês conferiram, trouxemos 2 profissionais distintos da área da saúde mental, uma psicóloga e um psiquiatra, que abordaram o tema de forma muito rica em seus anos de vivências em terapias grupais. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!